a verdadeira vida. Bem, meu nome é Fernando Canizawa, eu sou o criador do blog Caminho Sagrado, caminhosagrado.com, já há alguns anos aí na internet. Nós temos também a conta no Facebook, a página no Facebook já há 3 anos aproximadamente, já com quase 25 mil seguidores, pela graça de Deus. Temos também uma conta no Instagram e no Twitter, tem muito pouco tempo, já são contas recentes, né? Então poucos seguidores. Mas estamos aí. Também temos o programa também na Web Rádio Sagrado, da Paróquia Sagrada Família, é o programa Caminho Sagrado, o mesmo formato do blog, né? Fazendo a reflexão da Palavra de Deus, falando da doutrina católica, falando de Nosso Senhor Jesus Cristo, falando da nossa fé, né? E aqui estamos começando o nosso primeiro vídeo no YouTube, o nosso canal no YouTube, e nada melhor de começar, começar com chave de ouro, falando de Nossa Senhora, falando de Nossa Mãe, de Maria, nesse mês das Mães. Estamos aqui no mês das Mães de 2016, né? Então, falando da nossa mãe, defendendo a nossa fé, né? Falando de Maria que infelizmente entre os cristãos é sinal de divisão muitas vezes, né? De contenda, de briga, mas Maria, a missão dela é levar Jesus, né? Muitos têm medo de ter a veneração mariana, com medo de ofender Jesus, mas não tem cabimento nenhum. A única missão que Maria faz, a única coisa que Maria pode fazer com a gente, nos entregamos a ela, né? Quando nos entregamos a ela, é nos levar a Jesus, é a única coisa que ela faz. E também trazer Jesus a nós, né? Jesus veio ao mundo através dela, então, e até hoje vem às nossas vidas através dela, né? Por isso que a igreja fala que ela é corredentora, porque como a redenção é Jesus, e ela trouxe a redenção, então ela é corredentora. Por isso que a igreja fala que ela é corredentora, né? São João Paulo II, nosso querido Papa, que agora um santo venerado pela igreja, falava que Maria era a mulher do passe-a-mais. Por que falava que Maria era a mulher do passe-a-mais? Porque na época de Maria, o homem era santificado no templo, né? As mulheres não tinham acesso ao templo. E as mulheres eram santificadas em casa, no trabalho doméstico. Mas Dona Maria tinha a vida de oração, até por ter sido escolhida por Jesus Cristo, por Deus, né? Perdão, para gerar Jesus. Então é uma graça especialíssima, se você pode imaginar, né? Deus não tem não é como nós, né? Ele não é preso a tempo cronológico. Nós somos presos a tempo cronológico. Para Deus não tem isso, né? Para Deus, o ontem, o hoje, o amanhã, para Ele é tudo a mesma coisa. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, você imagina essa grande graça. Deus podia ter escolhido uma outra mulher dentro de toda a história da humanidade e escolheu justamente Maria. Então, Maria não é uma mulher qualquer. Não tem como Maria ser uma mulher qualquer. Se Maria é uma mulher qualquer, quem somos nós, né? Então, Maria, de forma alguma, é mulher qualquer. Eu até entendo, de repente, algum cristão, algum irmão nosso que não tem aí uma veneração mariana, mas que tem que ter respeito, né? Honrar pai e mãe. Jesus não ia... a palavra diz que Jesus não teve pecado, então Jesus não ia quebrar o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Com certeza Jesus foi um ótimo filho. Jesus honrou sua mãe, honrou São José e honra até hoje, né? Então Maria é nossa mãe também. Então nós vamos falar aqui nesse primeiro programa, nesse nosso primeiro vídeo, sobre Maria na Bíblia. Falar a mulher do Gênesis ao Apocalipse, né? Infelizmente muitos católicos escutam que Maria não está na Bíblia, né? Que é heresia, uma série de coisas, e acabam, não buscam, não procuram entender a fé e acabam acreditando nesse tipo de coisa, né? Então é importante aqui, nós estamos falando de um católico para outro católico. Não sou sacerdote, sou um católico leigo, né? Sou casado, tenho filhos, né? Tenho uma família, então eu não sou padre, né? Mas é importante a missão do leigo, né? Na família, na missão da igreja. Então nós vamos falar aqui sobre Maria na Bíblia. Bom, vamos começar ali pela saudação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Você pode pegar ali Lucas 1, de 28 a 38. Vai falar assim: entrando o anjo disse: Ave Maria, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo.
Perturbou-se com essas palavras, pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Essa passagem vai ali do capítulo 1, do versículo 28 ao 38. Então, você começa a pensar, né? Se um anjo saudou Maria, por quem somos nós para não saudá-la, né? Por que nós não vamos saudar Maria? Interessante que no Antigo Testamento você não vê anjo falando hora nenhuma com mulher, né? Tampouco com uma saudação dessa. Uma saudação dessa era feita apenas a imperadores. Então um anjo saudou Maria, né? Um anjo, o arcanjo Gabriel saudou Maria, com a saudação dirigida apenas a imperadores. Pode pesquisar na Bíblia, não tem saudação nenhuma nesse sentido. Muito menos, né? Não tem um anjo falando com mulher e também não tem uma saudação dessa. Também você pode ver aqui que Maria inicia sua missão ali mesmo, né? Ela recebe o Espírito Santo, né? Ela gera o Filho, Jesus é gerado no seu ventre, e ali mesmo, imediatamente, ainda no capítulo 1, ela sai em missão, ela sai para evangelizar, ela vai na casa de Isabel, ali do versículo 41 a 44, vai falar da visita à sua prima Santa Isabel. É interessante a gente refletir sobre isso aí. O que acontece, né? Maria naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, gasolina, não tinha avião, não tinha ponte aérea, não tinha nada, né? E ela foi a pé, né? Você imagina as mulheres que estão me escutando aí, começo de gestação, como é complicado, né? Uma mudança toda hormonal, muitas vezes, né? Dá náuseas, dá uma série de coisas aí, né? Do início da gravidez, no início da gestação, e Maria foi a pé. Então, ela não mede esforços, né? É mais o silêncio de Maria. É importante nós refletirmos a Bíblia. Ela é muito mais profunda nas entrelinhas do que propriamente o que está escrito, né? Você vai refletir que Maria não impôs condição para evangelizar, para levar Jesus. Ela pegou e foi, sabendo que Isabel precisava disso. Também você pode ver ali no capítulo 1 ainda, Isabel, só de escutar a saudação de Maria, a voz de Maria, se encheu do Espírito Santo. E São João Batista, né, primo de Jesus, saltou no ventre de alegria. Então você que quer ser carismático, quer ser cheio do Espírito Santo, seja mariano, escute a voz de Nossa Senhora, né? Você vai estar cheio do Espírito Santo, você vai estar levando Jesus, a primeira serva, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Receber Maria em nossa casa é uma honra. No capítulo 43 vai falar de onde vem a honra de receber a mãe do meu Senhor, né? Maria é nossa mãe. Maria é nossa mãe com toda certeza. Em São João, capítulo 19, versículo 25 a 27, vai falar Jesus na cruz ali, vai dizer que, né, eis aqui, filho, eis aqui tua mãe, mãe, eis aqui teu filho, né? Jesus nos deu um presente, a sua mãe. Maria é nossa mãe, é mãe de Jesus e é nossa mãe. Eu fico assim, às vezes as pessoas não querem receber Maria como um presente. E imagina você, né? Você comprou um presente com toda a graça e com todo o carinho para um filho, para a esposa, para a mãe ou para o pai, não sei, enfim. E você entrega esse presente e a pessoa faz pouco caso, não quer receber esse presente. É ruim, não é? Você imagina Deus entregando, né? Jesus entregando a sua mãe e muitos não querendo recebê-la. Que tristeza que deve ser, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui só lembrando aqui que a ideia não é ofender nenhum irmão, né? Nenhum irmão protestante, pelo contrário, às vezes tem alguns que perguntam, nossa, mas você, pelos textos que você escreve lá no blog, às vezes dá a impressão que eu sou bairrista, né? Eu tenho, assim, bairrista no sentido assim de excluir os irmãos, né? Como diz o Papa Francisco, nós devemos construir pontes, não muros, né? Eu tenho bons amigos protestantes, evangélicos, né? Nós temos momentos de oração junto, né? Mas não quer dizer que eu vá abrir mão da minha fé, né? Há que se ter respeito disso tudo. Eu estou aqui explicando, falando da nossa fé, falando à luz da Bíblia, né? Dentro da nossa igreja, falando de Nossa Senhora. Não é momento algum ofender nenhum irmão, ok? Aí muitos vão falar assim também, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e o homem. Sim, Jesus Cristo, claro. Mas a gente precisa entender também que lá em
Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, vai falar que, vamos pegar até na Bíblia aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu achar aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, aqui, ó. Porque, como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Então, é interessante, nós entendemos aqui que, quando pedimos a intercessão de Maria, nós estamos pedindo, colocando Maria ao pé de Jesus, né? Maria faz parte do corpo de Cristo, né? O corpo místico de Cristo. Assim como você faz, assim como eu faço. Quando nós pedimos uma intercessão de um irmão para o outro, né? Nós estamos intercedendo, não estamos colocando no lugar de Jesus. Nós estamos intercedendo porque somos igreja, né? Igreja é muito mais que um prédio, muito mais que uma instituição. Igreja é o povo de Deus, né? É também o prédio, é também a instituição. Mas acima de tudo, é o povo de Deus, né? Então, fazemos parte do corpo de Cristo, assim como Maria. Então, na Bíblia também, na verdade, há várias passagens na Bíblia falando do corpo místico de Cristo, falando que Cristo é a cabeça. Não só em Coríntios, mas em Tessalonicenses também fala, em Filipenses vai falar também, né? São várias passagens, né? Depois, num outro vídeo, eu posso até falar sobre a devoção dos santos, sobre isso aqui, mas a ideia não é estender sobre esse assunto, é falar de Maria. Maria também esteve em Pentecostes, lá em capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, ó: todos perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Bom, os irmãos de Jesus. Muitos falam, mas Maria não é virgem, né? Maria teve mais filhos. Pelo contrário, lá na Bíblia você vai ver, estudando a Bíblia, você vai ver que os irmãos de Jesus, que é narrado nos Evangelhos, os irmãos de Jesus são os filhos de Cleofas, são primos de Jesus, né? O que acontece? Na época de Jesus não tinham as palavras primo, prima, né? Eram irmãos, né? Assim como nós somos irmãos hoje, usamos o termo irmão, né? Nós não somos irmãos da mesma mãe, somos irmãos em Cristo. As palavras, né, como um tratamento, esse vínculo familiar, eram todos irmãos, né? Os primos eram tratados como os irmãos. Então os filhos, os irmãos de Jesus narrados no Evangelho, são primos de Jesus. A virgindade de Maria, ela é narrada ali, ela é prefigurada em Isaías 7,14. Ela fala assim, ó: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz o filho, e chamará Deus conosco. Muitos vão falar ali que, né, como a gente falou, aí eu uso até a argumentação, mas é um primogênito. Quando fala primogênito, quer dizer que vai ter mais filhos, né? Não, pelo contrário. Lá em Zacarias capítulo 12, ele vai falar assim, ó: suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece. Eles voltarão os seus olhos para mim, farão lamentações sobre aqueles que o transpassaram, como se fosse o filho único. Chorarão amargamente, como se chora um primogênito. Então aqui está falando, né, já o Antigo Testamento, falando da vinda de Jesus, da sua paixão. E aqui está falando que chorarão como se fosse um primogênito, né? Então está falando aqui, no caso, né, falando que primogênito quer dizer que vai ter mais filhos, né? Está falando que só teve um filho. A própria Bíblia falando que Jesus só teve um filho, que a Maria só teve um filho. Você pode chegar ali, estou falando na Bíblia, mas no Catecismo da Igreja Católica, é importante também todos terem, há várias passagens, né, falando sobre nossos dogmas, né? O que é um dogma? O dogma é quando não há clareza de fé. A igreja, o dogma não quer dizer que a igreja inventa um dogma, né? Por exemplo, a Assunção de Maria. A Assunção de Maria, os primeiros cristãos acreditavam nisso, né? Os primeiros cristãos acreditavam nisso, só que daí Maria, né, é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Lá em Gênesis capítulo 3, nos vai narrar a queda dos nossos primeiros pais. Deus ali, né, você pode pegar na sua casa a Bíblia, fica muito extenso para a gente ler ela inteira. Lá no capítulo 3, versículo 15, vai falar aqui, ó: porém ódio entre ti e a mulher, entre a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Então é bíblico que, né, o demônio teme Nossa Senhora. Alguns teólogos católicos, a igreja nos ensina que por que o demônio não gosta de Maria? Porque ele caiu pela sua soberba. E Maria, ela ascende, né, assunta ao céu por sua humildade. Então, são contrapontos. E também é bíblico, né? Já em Gênesis vai falar:
Apocalipse 12 também, o versículo, o capítulo inteiro vai falar de apareceu em seguida uma grande sinal do sol, uma mulher revestida do sol, com a luz debaixo dos pés, na cabeça coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor, sentindo a angústia de dar à luz, né? A coroa de 12 estrelas, né? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, né? Isso aqui até os teólogos protestantes acreditam que seja Nossa Senhora, seja Maria. Então, Maria, narrada do Gênesis ao Apocalipse. Aqui, se for falar de todas as passagens que nós podemos fazer menção a Nossa Senhora, menção a Maria, daria mais de hora, né? Então, quem que é a descendência da serpente, quem que é a descendência de Maria? Veja o lado que você está. Lá em Apocalipse também 13, vai falar também. Quem fala mal de Maria é o demônio, né? Capítulo 3, versículo 5 a 6. Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dado todo o poder de atingir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e no seu tabernáculo os habitantes do céu. Então, falar mal de Maria, falar mal dos habitantes do céu, não é de Deus, meu irmão. Se você tem né, já viu isso aí, ou já fez isso, né, peça perdão a Deus. Em Apocalipse vai falar. Eu vejo bastante, eu vi lá em São Paulo, na Praça da Sé, algumas vezes já, alguns com a Bíblia na mão falando que Maria é aquela falsa deusa, de Jeremias 7, versículo 18, vai falar aqui, ó. Os filhos juntam lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu, pois faz libações a deuses estranhos que provocam a minha ira. A gente precisa entender que essa falsa deusa, essa rainha do céu, não é Maria, né? Isso aqui acredita-se que ela era esposa, né, dos falsos deuses lá, ela é esposa do deus Zeus, né, o deus todo-poderoso da mitologia grega. Era conhecida como Astarote ou Astarte por alguns grupos da época. Então não é Nossa Senhora, não é Maria. E também é perigoso você pegar versículo bíblico, um versículo isolado, e querer justificar todo um dogma, né, toda uma fé em cima de um versículo isolado. A Bíblia, muito mais que ser lida, tem que ser estudada. Também, né, muitos irmãos aí falam que, né, muitos cristãos, infelizmente, falam que Maria é mãe de Jesus apenas homem. Bom, mas vamos lá. Se falar que Maria é mãe de Jesus apenas homem, é a mesma coisa dizer que o sangue de Jesus não tem poder, né? Aí vai contra a Bíblia, que falam que segue tanto, né? De Deus não tem sangue, né? Por sua essência, Deus é um ser espiritual, ele não vai ter sangue. Então, o sangue, a humanidade de Jesus é através de Maria, né? Então, falar aqui também, Jesus é filho de Maria apenas da parte humana, né? vai dizer que o sangue de Jesus dele não tem poder. É interessante, assim, o que acontece no movimento protestante, né? Nosso movimento evangélico brasileiro. Ele é todo descendente, né? O movimento protestante começou lá com Martim Lutero, na Alemanha, né? Que você pode ver no sul do Brasil, tem lá algumas igrejas luteranas, você não vê tanta diferença assim, né? Essa tanta radicalidade, vamos dizer, quanto aos católicos, quanto os nossos irmãos calvinistas, né? Porque o nosso movimento evangélico, que quase todo é dissidente do movimento calvinista, de João Calvino. João Calvino foi um reformador aí bastante radical. Então, mas você vai pegar aqui, ó, eu tenho aqui algumas passagens, né? Martim Lutero, que é o pai da Reforma Protestante, né? Que onde começou tudo isso aí, que era um padre, né? Que começou o movimento protestante. São algumas frases dele, vai falar aqui, ó. Maria, a mulher mais elevada e a pedra preciosa mais nobre do cristianismo depois de Cristo. Ela é a nobreza, a sabedoria e a santidade personificadas. Nós não poderemos jamais honrá-la o bastante. Contudo, honra e os louvores devem ser dados da tal forma que não ferem Cristo nem as Escrituras. Outra frase dele aqui. Deus não recebeu sua divindade Maria. Todavia, não segue que seja consequentemente errado afirmar que Deus foi carregado por Maria e que Deus é filho de Maria. E que Maria é mãe de Deus. Ela é a mãe verdadeira de Deus, a portadora de Deus. Maria amamentou o próprio Deus. Ele foi embalado para dormir por ela, foi alimentado por ela. Para Deus e para o homem, uma só pessoa, um só filho, um só Deus, e não dois Cristos. Assim como seu filho não são dois filhos, mesmo que tenham duas naturezas. Martim Lutero. Outra frase de Martim Lutero.
Cristo era o único filho de Maria, das entranhas de Maria, nenhuma criança além dele. É cheia de graça, proclamada para ser inteiramente sem pecado, algo tremendamente grande, para que fosse cheia pela graça de Deus como um todo, e um bom, e para fazê-la vitoriosa sobre o diabo. Mais uma frase de Martim Lutero. Peçamos a Deus que nos faça compreender bem as palavras do Magnificat. Oxalá, Cristo nos conceda esta graça por intercessão de sua mãe, Maria. Amém. E João Calvino, né? João Calvino, depois de Lutero, foi um dos reformadores. Ele radicalizou completamente. Não vamos entrar aqui muito dentro da reforma protestante, mas foi um reformador que radicalizou completamente o cristianismo, né? Teve muito problema, inclusive, com isso aí. E nosso movimento evangélico protestante brasileiro é basicamente calvinista, né? 95%, até mais que isso, é calvinista. Mas ele também vai falar aqui, ó, não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la para ser mãe de Deus. João Calvino. Firmemente creio, segundo as palavras do Evangelho, que Maria, como virgem pura, nos gerou Filho de Deus, que tanto no parto quanto após o parto permaneceu virgem. João Calvino. Então, os pais da reforma protestante do movimento evangélico reconheciam, né, que Maria era a mãe de Deus, né, é a mãe de Deus. E, né, como não há um magistério, né, no movimento protestante, né, no movimento evangélico, então isso vai se perdendo, né? Se você vê, é um movimento, não estou falando mal de evangélico, né? Mas eles têm assim, a união deles é mais uma questão anticatólica do que propriamente religiosa, né? Muitas vezes, infelizmente. Então eles têm essa aversão à tradição, aversão à Igreja Católica, né? Então, fazer o que? Infelizmente, né? Tá. Mas é bíblico, né? E já em Gênesis 3,15, como nós falamos, vai a inimizade da serpente da descendência e da mulher da descendência, né? Então você que é católico, escuta algumas coisas aí pela rua, né? Escuta algumas acusações, tenha paciência, reze por essa pessoa. Essa pessoa precisa muito mais de Deus do que ela pode pensar, né? Às vezes ela acha que está cheia de Deus e pelo contrário, né? Falamos na Bíblia aqui, já várias passagens bíblicas falando de Maria. Na verdade, se a gente for falar de Maria, né, na Bíblia, o vídeo se estenderia muito. Eu espero poder ter ajudado vocês, né? De repente você tem alguma dúvida, você, né, que de repente é um católico, tem medo de venerar Maria, de ter amor a Maria, não tenha medo, né? Como disse no começo do vídeo, Maria não tem outra coisa a fazer a não ser levar nós a Jesus e trazer Jesus a nós, né? Então, não tenha medo. Eu também tinha, né? Eu até entendo às vezes essa preocupação, porque eu também tive isso já, né? Mas pelo contrário, quanto mais você é mariano, mais você é cristão, mais você tem amor a Jesus, mais você tem amor à palavra de Deus, mais você tem amor aos sacramentos, né? Então, se você quiser nos mandar um e-mail, é só mandar aí, eu vou colocar na descrição do vídeo, e também está no rodapé do vídeo aqui, fernando@caminhosagrado.com. Acesse também o nosso blog, lá no caminhosagrado.com, você vai encontrar os nossos links para as redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, no Twitter também. Se quiser mandar alguma sugestão, alguma crítica, fica à vontade, né? E alguma sugestão também de tema, né? Esse é o nosso primeiro vídeo, e eu agradeço aí, né? A gente quase não aparece no blog, né? Não sempre divulgando o nome Caminho Sagrado. Eu agradeço o carinho. Tem muitas pessoas que mandam e-mail assim, regularmente, mensagens, né? Nos acompanham lá com bastante fidelidade. Eu agradeço, né? Eu desejo a bênção de todos. Muitos pedem oração. Se quiser pedir, você fazer seu pedido de oração também, fica à vontade, né? Alguns já temos bastante contato até pelo celular, já pelo WhatsApp, né? Devido à convivência ali, a seguir. Eu queria mandar um abraço a todos e agradecer, né, essa confiança durante todo esse tempo. E agora temos outro canal aqui para a gente conversar, para a gente falar de nosso Senhor Jesus Cristo, falar da Igreja Católica, falar, né, da nossa doutrina, do que Deus, Jesus nos deixou aqui, né? Muito obrigado, paz e bem, fiquem com Deus. Terei muito mais.
verdadeira